Então, boa tarde, pessoal. Vamos dar início à aula de quinta-feira. É uma aula, a princípio, está sofrendo mutação, né? Começou como puramente de tutoria, de vocês resolveram os problemas, mas com o tempo fui fazendo adaptações também, até porque eu acho que não estava funcionando direito, só vocês trabalharam com problemas, até porque as coisas foram se complicando, se acumulando, né, o conhecimento vai acumulando, então a tendência fica mais difícil. E por outro lado também, tem certos aspectos do curso, da disciplina, né, do tema, que é mais interessante eu fazer umas intervenções, né, apontamentos. Então, é isso que está acontecendo. O plano de hoje está aqui. Eu vou gastar um tempinho para concluir, para falar sobre movimento circular devido ao campo magnético que uma partícula carregada sofre. E aí eu já vou falar sobre... bom, esse tema é a força magnética sobre uma carga em movimento. Aí, na sequência, eu vou falar sobre a força magnética sobre um fio carregado, que tem uma corrente elétrica, que é uma extensão natural, né? Até porque o que é a corrente elétrica nada mais é do que carga em movimento. Eu não vou fazer aquela dedução mais cuidadosa, que é levar da expressão da carga pontiforme, discretizado, para a corrente elétrica, mas, assim, dá para intuitivamente imaginar que a expressão é aquela mesma, porque, afinal de contas, a corrente elétrica nada mais é do que carga positiva com uma certa velocidade. Tá? Então, é intuitivo isso. E aqui eu vou direto, e quem gosta, né, de ver esses detalhes mais teóricos, estão nas minhas notas de aula. E aí eu vou fazer uma aplicação que é relativamente simples, mas para ter uma ideia do que é calcular a força magnética num pedaço de um fio. Esse fio tem uma parte semicircular e duas partes que são semirretas. E depois, na sequência, eu vou falar sobre... Porque uma coisa é você ter, então, uma força que atua sobre um fio. Em particular, esse fio ele pode estar em formato de uma espira, quer dizer, um fio fechado, com uma determinada área, né, uma determinada geometria. Em caso particular aqui, eu vou analisar uma espira retangular. O que acontece com essa espira na presença de um campo magnético? Porque uma coisa é você analisar força e eu chegar à conclusão que força resultante é igual a zero. Agora, não é pelo fato da força resultante ser igual a zero, é que nada acontece. Não é verdade isso. Né? A condição de equilíbrio, uma das condições é a força resultante ser igual a zero. Tem outras condições também. E aí que entra o torque sobre uma espira, que é o princípio de funcionamento de motor elétrico, na verdade. Tá? Como eu digo, enfatizo, princípio. É assim que funciona. Né? A física, digamos assim. Então, eu vou calcular um torque em duas situações, uma mais direta, assim, do ponto de vista de geometria ou do espaço, do ponto de vista de visualização espacial, e depois eu vou orientar um pouquinho diferente a espira, afinal de contas, quando a espira começa a girar, a orientação da espira no espaço, evidentemente, muda, e, portanto, a expressão do torque também muda. E aí, então, a gente precisa saber disso, tá? E na parte 2 são algumas aplicações diretas, mais ou menos diretas, de coisas que vamos discutir hoje.
tá? Basicamente isso. Então, esse é o plano. E, então, algo que eu esqueci de falar é que depois de eu falar sobre o torque, eu vou introduzir uma nova variável que, na verdade, tem um paralelo muito grande com a parte de eletrostática, e lá a gente tinha um momento de dipolo elétrico, que nada mais é que é dipolo, então são dois polos, mais menos. Então, o momento de dipolo magnético é algo que caracteriza, uma grandeza que caracteriza um dipolo elétrico. O que é um dipolo elétrico? Um objeto formado por uma carga positiva e negativa, que é neutro objeto como um todo, mas a distribuição de carga positiva e negativa. E no caso do magnetismo, não tem monopolo magnético. Então, o objeto fundamental, na verdade, do magnetismo, por não ter carga magnética, então o objeto fundamental vai acabar sendo o dipolo magnético. E aí ele tem uma propriedade aí, uma grandeza que caracteriza esse dipolo magnético, que a gente chama de momento de dipolo magnético. Só uma descrição, definição, uma descrição, algo relativamente breve, e a gente não vai trabalhar muito, explorar muito esse aspecto. Tá? Então, é essencialmente isso que eu vou fazer. Então, eu vou começar falando da força sobre um fio e resolver esse exemplo. Eu acho que eu não coloquei, pedi desculpas para vocês, que eu esqueci, eu ia fazer isso agora, acabei esquecendo, não coloquei o arquivo no Moodle, tá? Mas eu vou deixar aqui, depois quando for resolver o problema eu projeto, tudo bem? E lógico, logo na sequência vocês vão ter, quando eu terminar aqui a aula eu vou disponibilizar. Então, eu peço desculpas, mas acho que está tudo bem. Então, vamos lá. Antes, tem uma informação aqui que eu vou passar, avise os amigos, colegas também, que eu acabei falando algo que me parece que não é verdadeiro, porque eu falei baseado no ano passado, ano retrasado, quando eu dei disciplina, sobre o conteúdo da parte de circuitos, tá? Qual é esse conteúdo? Eu falei que sempre eu dou a parte de carga e descarga de capacitor, mas a coordenação, até aquela oportunidade, não cobrava tanto assim. Agora, esse ano, eles mudaram o experimento do capacitor, e justamente o experimento 2 de vocês é a descarga do capacitor. Então, o que é? Carga variando com o tempo. Vocês têm que resolver uma equação diferencial. Eu fiz isso, resolvi essa equação diferencial, né? E saber o que está acontecendo. Então, na prova, não, claro, a prova, as questões são sorteadas, mas pode ser que caia carga e descarga do capacitor e não somente o regime estacionário, ou seja, é o temporário, o transiente, variável que depende do tempo, né? Então, a grande parte da questão pode ser, deixei esse capacitor, circuito ligado por muito tempo, ou eu liguei agora. Então, isso é situação específica do tempo, né? Mas aí tem aquela que é o processo como um todo, ou seja, vocês têm que saber variação temporal, por exemplo, da carga, da corrente elétrica e assim por diante, da tensão, tá? Bom, passado o recado, então, o que eu tenho aqui para falar é a força magnética no fio. No fio, obviamente, tem uma corrente I. Tá? Então, seguindo a ideia ou a expressão vou colocar aqui um eixo X, de força magnética é carga V, que é a velocidade da carga aqui, vetor V, tá?
e corrente é dQ dt. Então, se eu sentar num ponto aqui, eu vou ver uma certa quantidade de cargas passando por unidade de tempo. Por aqui, por esse fio aqui. E isso caracteriza o quê? Corrente elétrica. Por outro lado, para ter corrente elétrica, tem que ter carga em movimento. E esse carga em movimento representa QV, tá? Então, se eu tiver aqui um fio, só vou pegar um pedacinho do fio, o fio pode se estender, mas eu estou analisando só esse pedaço aqui. Vai ter uma corrente I, da esquerda para a direita, tá? Esse comprimento do fio vai ser L. Então, quando o comprimento do fio vai ser L, eu vou fazer o seguinte, tá? Ao invés de considerar o comprimento L, que é fio reto, eu vou chamar esse L de L vetor, tá? Cujo sentido é o sentido da corrente elétrica, tá? Então, você tem um fio reto, passando uma corrente I, esse vetor L é o módulo, é o comprimento do fio, do pedaço do fio, e o sentido é o sentido da corrente elétrica, tá? Como é um fio reto, então, é por isso que tem sentido chamar de L, tá? E aqui, vamos supor que tenha um campo magnético na região aqui do espaço, onde esse fio se encontra, tá? Tem um campo B, então esse fio vai sentir uma força magnética. E essa força magnética vai ser a corrente I, vetor L, produto vetorial com vetor P, tá? Então, esse L, vetor, nada mais reflete do que o quê? Em termos de vetor, direção e sentido. Direção e sentido aqui da velocidade da carga, né? Porque eu tenho aqui uma corrente elétrica que é cargas indo positivas, indo da esquerda para a direita, tá? E QV, eu tenho aqui velocidade é um ΔX, ΔT, né? Então, o ΔX está aqui, e Q dividido por ΔT, que vem da velocidade, eu identifico aqui como sendo corrente elétrica. Uma certa quantidade de Q dividido por um certo ΔT, tá? Só falando aqui, assim, meio grosseiramente. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas essencialmente é isso que acontece quando eu pego essa expressão aqui e transporto para cá, para uma corrente, tá? Bom, essa é uma situação em que a força, ela é a força que atua nesse pedaço do fio. Evidentemente, o fio continua de um lado esquerdo, do lado direito também, então a força, na verdade, atua onde tiver corrente elétrica. Eu só estou analisando aqui, que às vezes eu posso limitar o meu campo magnético nessa região aqui, tá? Vamos supor que eu consiga limitar a atuação do campo magnético nessa região. Então, nessa região aqui, comprimento L, a força é IL vetor B, tá? E isso também acontece no campo magnético B uniforme. Ou seja, direção, sentido, magnitude não muda ao longo do fio, que é uma situação específica, porque eu posso ter o campo magnético mudando ali, né? Ou o fio mudando a orientação em relação ao campo magnético. Então, esse vetor L, se não for reto, né? Se for um fio curvo, eu preciso tomar cuidado para definir esse vetor L, tá? E, além disso, ponto a ponto, B está mudando com a posição. Então, está mudando com a orientação e está mudando a magnitude. Então, eu tenho que tomar o cuidado, que é a situação geral. Então, o que é a situação geral? Eu vou utilizar essa expressão aqui, tá? Mas, ao invés de considerar um comprimento finito, grande, eu vou falar que essa expressão aqui é válida, mas para um comprimento pequenininho. Ou seja, para um comprimento infinitesimal. Então, para situação geral, uma situação geral,
eu tenho aqui corrente I, e geral mais ou menos, tá? Eu vou colocar o campo, eu vou colocar um campo magnético saindo da lousa, então, tá aqui, na região onde tem fio, isso aqui é B, tá? E B pode variar, não sentido, nesse caso específico que eu desenhei, mas pode variar de intensidade, tá? E aí eu quero calcular a força que esse fio sente devido a esse campo B, tá? Então, o que eu sei? O que eu consigo fazer aqui? Eu consigo pegar um pedaço pequeno do fio, vou exagerar o tamanho, mas é um pedaço pequeno, infinitesimal, e para o pedaço infinitesimal, se for muito pequenininho, o fio é praticamente reto. Aí eu defino o meu vetor dl. dl, módulo dele, é um comprimento infinitesimal do fio. Tá? E aí, lá, antes de apagar aqui, eu tinha escrito que força é IL vetor B. Tá? Então, essa expressão vai valer para um L pequenininho, que eu vou chamar de um DL. E a força vai ser um DF. Tá? Então, para um pedacinho pequenininho do fio, vai atuar uma força DF. Produto escalar DL com B. B está saindo. O DL está para cá. Produto vetorial de DL com B. Tá? Então, como é que eu faço isso? Eu vou do DL para o B, fazer esse movimento aqui, né? Fazer esse movimento, e o polegar vai dar o sentido do campo, da força. Então, a força vai ser para cá. Força magnética infinitesimal DF, tá? Lembrando que se eu tenho um DL e B, esses dois vetores, o produto vetorial desses dois caras tem que ser perpendicular simultaneamente esses dois vetores. Então, ele tem que ser simultaneamente perpendicular a B, então tem que estar no plano da lousa, ok? E além de estar no plano da lousa, tem que ser perpendicular a DL, tá? Então, a outra possibilidade era para cima, mas eu estou usando a regra da mão direita, tá? Então, DFB, então, é o que está ali. Só vou colocar aqui. Corrente I, DL, vetor B. Tá? Então, a ideia aqui é escrever, tá? Escrever em componentes. E depois escrever em componentes, vocês podem integrar. E achar a força resultante. Tá? Lembrando que somar, integrar é somar, e eu estou somando vetores, então eu tenho que me certificar de decompor os vetores em termos de suas componentes para levar em conta a soma vetorial. Tá? Então, esse é o cuidado que eu tenho que tomar. Geralmente, da mesma forma que a gente, quando foi calcular o campo elétrico, por exemplo, né, integrando, a gente fez o quê? Uso de certas simetrias. Então, a gente fez uma certa análise e falou, não, essa tal componente, um trecho mata o outro, daí eu sei, fazendo análise de simetria, que a força resultante é numa determinada direção. Então, eu me preocupo só com aquela direção, integro naquela direção, sabendo que nas outras direções a força é zero por simetria. Tá? E um exemplo aqui que a gente vai usar, relativamente simples, mas a gente vai ter que usar isso aqui. E um trecho, a gente vai usar a relação anterior, mas essa relação é a relação geral. Então, essa expressão aqui é a expressão geral, tá? E vamos utilizar, então, por um exemplo também que está nas minhas notas de aula, que é um segmento de um fio, que tem dois trechos retos,
horizontais e um trecho circular, um semicírculo de raio R. Então, é isso aqui. Deixa eu desenhar aqui. Eixo X. Eixo Y. Vem aqui. Tem esse trecho aqui. E para cá. L. L. Raio R. Tá? O campo vai ser campo entrando. Então, X é horizontal, Y é vertical. Regra da mão direita, X para Y. O Z está saindo. Então, o eixo Z está saindo do quadro. Então, se o B é um vetor que está saindo, porque esse aqui é a ponta do vetor, então esse B é um B0 uniforme que eu vou tomar, na direção Z para fora, que é, então, K. Tá? E toda a região aqui eu não vou encher de pontinho e círculo, mas é um campo magnético uniforme em toda a região do espaço. Tudo bem? E aqui passa uma corrente I. Vai subir, né? E depois vem para cá. Tudo bem? Bom, o problema pede a força resultante sobre esse trecho do fio. Tá? Claro, o fio continua, precisa ter uma corrente elétrica, mas o foco aqui é nesse objeto aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu vou chamar esse cara de trecho 1. Aqui vai ser o trecho 2. E aqui vai ser o trecho 3. Tá? Os trechos 1 e 3, tá? Posso até escrever aqui DF1. O que é DF1? Corrente I, que está passando aqui. O vetor L, como esse cara é complemento L, o vetor L aqui é L na direção I, positivo, produto vetorial com o campo B0, B, né? B que é igual a B0K, que está saindo, que é, então, B0K. Então, isso, desculpa, eu vou pegar um pedaço infinitesimal desse cara aqui, só para fazer um aquecimento, e esse pedaço pequenininho aqui vai ser dx. Então, o que é o dx? Um pedaço pequenininho aqui, dl, é dx na direção I. Tá? Aí vai integrar. Não precisava ter feito isso, né? Mas só um aquecimento. Então, a força F1 vai ser I, constante, B0, uma integral de dx, que vai nesse caso aqui, vai da origem até L, I vetor K, e vetor K que está saindo. I vetor K é menos J. Tá? E não poderia ser diferente. Essa integral aqui vai dar L, tá? Portanto, escrever aqui, vetor F, vetor F1 é igual ao vetor F3, que é igual, esse terceiro trecho, mesmo comprimento, mesmo sentido da corrente, mesmo campo magnético. Então, isso aqui vai ser I, L, B0, na direção menos J. Tá? Então, esse é o primeiro resultado que eu tenho. Aí o outro é calcular o campo, a força magnética sobre esse trecho semicircular.
tá? Então, é o que eu vou fazer agora. Então, é trecho 2, tá? Esse trecho 2, não sei se eu vou... Talvez não precise, mas talvez eu consiga fazer aqui. Eu não sei se o quanto vocês vão conseguir olhar com cuidado. Talvez é melhor fazer grande, tá? Fazer o grande aqui. É basicamente esse cara, tá? Fazer maior. Fica mais fácil de enxergar. Só isso. Ao invés de fazer lá. Então, é isso que eu tenho. Esse trecho aqui que estou olhando. Tá? Centro, semicírculo tá aqui. Se fosse um círculo, teria a parte de baixo, né? Corrente I. Campo magnético. Nesse trecho aqui, vou pegar só um pedacinho do fio. O campo magnético tá para fora, como deveria ser. E aí como não tem um comprimento fixo, não é um comprimento, não é reto, não é um fio reto, então eu pego um pedaço do fio, pedaço pequenininho do fio, só vou exagerar o tamanho, porque senão fica muito pequeno, e aí pego um pedaço pequenininho, ele é praticamente um fio reto, que tem um módulo DL, e o vetor DL aponta no sentido da corrente elétrica, tá? Então eu tenho um DL que está aqui, um B que está saindo, tá? Então, é esse que eu tenho aqui. A força é DL vetor B, pela regra da mão direita, 4 dedos, eu vou tentar ir para o B. Então, fazer esse movimento aqui. Então, a força vai ser aqui. Vou chamar de força B, DFB. Por que DF? Porque o comprimento é infinitesimal. Agora, DL é tangente ao círculo. Se DL é tangente, e o produto vetorial, que é o DF, do DL com B, é tangente, ou é perpendicular ao DL, então significa que o DFB, tem que ser radial. Tá? Se o DL é perpendicular ao círculo, então a força tem que ser radial. Bem? Então a força radial, tudo bem, está aqui. E aí eu vou traçar uma linha horizontal e analisar um pedacinho que está aqui, que é o espelho, espelhado, né, do outro lado, em relação a esse ponto aqui. É um ponto simétrico. Então, para esse ponto simétrico, eu vou ter um DL que está para cá. O vetor B também é para dentro, né, porque é uniforme. Então, eu tenho DL vetor B. Tá? Então, DL, sentido B está aqui. Se eu fizer aqui, essa força é para dentro. Também. Radial para dentro. Isso aqui eu chamo de DF linha. Tá? Bom, aí eu vou só estender essa direção aqui até o centro e chamar esse ângulo de θ. Tá? Então, se esse ângulo é θ, esse ângulo também é θ. Esse é o oposto. Esse também é θ. Aí a gente verifica que o DFB tem uma componente que é vertical para baixo, horizontal para a direita.
E df' vai ter uma componente vertical para baixo e horizontal para esquerda. Ou seja, a componente x desse cara mata a componente x desse. Se eu tivesse pegado outro ponto para cá, mais para baixo, eu pegaria um correspondente para cá também e chegaria à mesma conclusão. Se fosse mais para cima, chegaria à mesma conclusão. Ou seja, a força resultante é para baixo. Tá? Então, se a força resultante é para baixo, eu só vou analisar a componente horizontal. Tá? Mas deixa eu escrever aqui o DL. Então, desculpa, DF. B. No trecho 2, então, vou colocar DF 2. Quem que é? E DL vetor B. Tá? Mas o DL é sempre perpendicular a B. Então, quando eu for fazer um módulo, esse cara aqui vai ser DL B0. Tá? Então, o módulo DF2 vai ser isso e B0 DL. Mas quem que é DL? DL é um comprimento pequenininho ali no semicírculo. Um segmento. Se o círculo tem raio R, se eu pegar um pedacinho pequenininho aqui, esse pedacinho pequenininho é R de θ. Tá? Quando esse θ varia um pouquinho aqui. R de θ. Tudo bem? Então, por um lado é isso. Então, por outro lado, a força resultante... A força resultante 2, o DF, escrevendo em termos do valor absoluto, que esse cara aqui, ele é DF2. A componente para baixo é... Primeiro eu vou analisar a componente vertical. Se a força está assim, esse é o ângulo cosseno. Se eu fecho, eu tenho cosseno de θ. Então, é cosseno de θ na direção I. Aí, se eu abro, eu tenho seno de θ. E como está para baixo, então vou colocar o sinal negativo aqui, porque esse θ é um ângulo menor do que 180 graus, portanto, o seno é positivo. Mas o campo, a força está para baixo. Então, explicitamente, coloco o sinal negativo na direção J. Quando for integrar, por simetria, esse termo aqui, na hora de integrar, igual zero. Então, eu só preciso me preocupar com esse seno de θ. Tá? Bom, vou apagar aqui. O que acontece é que eu vou integrar do θ igual a zero. O que é o θ? Esse ângulo aqui. θ igual a zero significa que eu estou aqui. E daqui eu vou até θ igual a 180 graus. Tá? Ou eu posso ir até π sobre 2, que é 90 graus, e multiplicar por 2. Tanto faz. O resultado não vai mudar. Então, eu venho aqui. F2 igual. O dF2 é IB0. R. Tem um sinal negativo do seno de θ, né? Vai ficar integral de seno de θ. Daqui ainda vem um dθ na direção J. E aí, θ igual a zero, eu estou aqui. E θ igual a π, eu estou do outro lado. Tá? E aí, integral de seno de θ dθ é menos cosseno de θ. Substituindo os limites de integração, isso aqui vai dar cosseno de π menos 1, com sinal menos dá menos 1, dá mais 1. E do cosseno de zero é
1 também, e aqui vai dar 2, tá? Então, eu vou ter que o trecho 2, F2, vai ser menos 2 vezes I, R, B0 na direção J, tá? Que é o mesmo sentido, né, que eu coloquei menos J, poderia colocar aqui na frente, é igual. Ou seja, em qualquer trecho aqui, a força está para baixo. E se eu analiso a força resultante, nada mais é do que somatória, nesse caso aqui são 3 forças, soma vetorial, isso aqui vai dar menos 2 I. Por que é 2? Porque é F1 mais F3. Daqui tem 2 vezes I, L e B0. Um sinal negativo. Tá? Eu vou colocar 2 em evidência, de lá vai sair L, e daqui vai sair R1. Multiplicado por B0 na direção J. Tá? Então, essa é a força resultante que age nessa espira aqui, tá? Ou nesse pedaço de fio. Agora, sempre tem aquela questão, né? Aonde eu coloco o vetor força resultante? É a mesma coisa quando você tem um objeto, um extenso, e quer colocar força gravitacional. Aonde você vai colocar a força gravitacional nesse objeto? Você vai colocar no centro de massa desse objeto. Tá? Então, pega uma pessoa, por exemplo, eu estico minhas mãos. Aonde está atuando a força gravitacional? Onde tiver massa. Então, no braço vai ter uma força gravitacional, correspondente à massa do braço, aqui no corpo, na cabeça, etc. E no fim, eu pego minha massa total, multiplico por G, é para baixo, né? O G vetor é para baixo, então eu tenho uma força gravitacional total. E eu boto esse cara no meu centro de massa. Tá? É isso que acontece. Aí, se eu estiver totalmente livre, eu tenho que olhar o meu centro de massa, o que acontece. Né? Se eu estiver numa certa altura caindo, então o centro de massa vai ter essa força resultante, que é igual massa vezes aceleração. Tá? E aqui vai ser a mesma coisa. O centro de massa desse sujeito vai estar em algum lugar aqui, né? Porque é simétrico. Um pouquinho mais para cima, porque a massa aqui está para cima, então mais para cima deixa o X, vai ter algum ponto aqui, centro de massa, então é como se toda a força, essa força aqui magnética, estiver concentrada lá. Tá? Então, é isso. Alguma dúvida? Tá tudo bem, tranquilo? Muito simples? Bom, aqui eu já falo. Para fazer essa integral aqui, o que eu fiz? Esse B0, campo magnético, era uniforme. Então, saiu da integral. Mas pode ser que esse campo B dependa, por exemplo, do ângulo θ, né? Aí fica fácil aqui. Né? Ou tem uma outra dependência. Então, é uma situação que o campo magnético depende da posição do espaço. Então, na hora de integrar, você tem que tomar esse cuidado. Tá? Basicamente isso. Então, que é um problema que a gente vai trabalhar, mas vai ser um fio reto com campo magnético variando. Tá? É uma situação que tecnicamente complica um pouquinho mais, mas a ideia central aqui é igual. Tá? Bom, não tendo mais nenhuma dúvida, eu vou calcular a força, mas além de calcular uma força, eu vou pegar uma espira. Espira significa algo que passa a corrente e é fechada, né? E não somente calcular a força resultante em cima dessa espira, mas também o torque. Tá? Então, torque é um assunto que vocês viram lá no Fenômenos Mecânicos. Para um objeto extenso, ou seja, quando
não é partícula, né? Não é pontual. Ele está sujeito a uma força e não basta esse resultante da força ser igual a zero para esses caras estar em equilíbrio. É preciso também analisar o que está acontecendo com o torque. Se o torque for diferente de zero, por exemplo, ele pode rotacionar. Tá? Sem sair do lugar do centro de massa. Então, vamos lá. A situação inicial é a mais simples de visualizar. Eu tenho aqui uma espira retangular, de lado B, altura A. Isso. Tá? Assim. Eu vou colocar esse cara no eixo XY, na verdade vai ser YZ. Aqui vai estar o centro. Aqui vai ser meu Y. E o vertical aqui vai ser... Não está muito no meio. É exatamente no meio que eu quero. Vai ser meu eixo Z. Tá? Meio. Tá? Aqui no olhômetro aqui, né? Fazendo meio. Esse aqui, eixo Z. YZ, então significa que o eixo X é um eixo que está saindo, né, do quadro. Porque XY, regra da mão direita, X para Y, o Z está para cima. Então, como eu falei, A e B. E eu vou colocar um campo magnético que está na direção Y, constante, uniforme. Só vou desenhar o campo aqui fora. Que é B, um B0 na direção J. Ou seja, é para direita. Tá? Então, eu quero primeiro calcular a força que cada um dos trechos do fio sente. É uma espira de corrente, então vai ter uma corrente I. Coloquei uma bateria que não aparece aqui, tá? Vai ter uma corrente circulando no sentido anti-horário, I. E o campo é B0. Eu vou chamar esse pedaço aqui de 1, aqui de 2, 3, 4. Tá? E primeiro eu vou calcular a força magnética sobre cada lado da espira. Isso é fácil porque o campo magnético é uniforme, o fio é reto, é segmento de reta, então só basta orientar esse fio de acordo com a corrente elétrica, e descendo no trecho 2, indo para a direita no trecho 3, no trecho 4 subindo, e no trecho 1 indo para a esquerda, tá bom? Então eu consigo calcular a força em cada um dos lados da espira. Calculo força resultante, e nesse caso eu vou mostrar que essa força resultante dá zero, porque o campo magnético é uniforme, tá? Pela geometria aqui do fio. Então, primeiro, eu observo o seguinte. Trechos, trecho, vamos chamar de trechos. Lados, né? Vai ser lados. Lados 1 e 3. Tá? O que acontece com o lado 1 e 3? Meu L, vetor, ele é paralelo ao campo B, nesse caso aqui, ou antiparalelo. L paralelo, ou L antiparalelo a B. Não importa se é paralelo, antiparalelo. Quando eu fizer o produto vetorial de L vetor B, isso aí vai dar
0, tá? Porque o módulo do produto vetorial é módulo primeiro, módulo segundo, seno do ângulo entre os dois. Se for paralelo, dá 0. Se for antiparalelo, dá 180 graus. O seno é 0 em ambos os casos. Tá? Então, daqui eu concluo que F1 igual F3, que é igual 0. Tá? Então, eu preciso calcular as forças no trecho 2 e 4. Agora, vamos lá. Lado 2. F2 é corrente aí. Não precisa nem integrar, porque o L, o campo B é uniforme, então, e o fio é reto, então basta pegar o comprimento desse fio. Qual é o comprimento desse fio? É A. Eu vou orientar, porque é L vetor, né? Nesse caso, o L é o A. Para baixo, então é menos K. Vou colocar o sinal menos aqui na frente. Então fica menos AK. Produto vetorial com campo B0J. Tá? Isso aqui vai dar menos A e B0 K vetor J. O que é K vetor J? K está para cima, J para direita. Eu faço a regra da mão direita, de K indo para J é para dentro. Tá? Só que X é positivo para fora. Então, esse cara aqui é menos I. Ou seja, F2 igual menos com menos dá mais a I. B0 na direção I. Ou seja, saindo. Se tiver dúvida, o chamado L vetor é para baixo, B é para a direita, o produto é L vetor B. Então, L para baixo, B para baixo, L vetor B, L está para baixo, B está lá, L vetor B é saindo. Tá? Não precisa nem fazer aqui o produto vetorial com os versores. Basta fazer uma análise aqui do L vetor, que é o comprimento desse cara aqui, com sentido da corrente elétrica, com o vetor B que está aqui. Tá? Então, é um jeito mais direto, não precisa ficar fazendo lá detalhes aqui com versores. Tá? Então, essa força é para fora, aponta para cá. Agora, se eu fizer aqui para o trecho 4, o que tem aqui no trecho 4, o que difere no trecho 4, na verdade, o lado 4, que no lado 4 é da força 4. A única coisa que é diferente é que agora esse L vetor, ele é para cima, porque a corrente está subindo. Então, ganha sinal positivo aqui. Então, tem um sinal positivo aqui. Mas do K vetor J tem um sinal negativo. Então, eu concluo que F4 é menos AI B0 na direção I. Tá? Então, se eu for calcular a força resultante, por causa disso aqui, a força resultante, que é a somatória das 4 forças, vetorial, vai ser 0, 0, esse cara, que é 0. Tá? Então, vamos supor que esse objeto aqui, essa espira, é feita de um material uniforme, que tem a massa uniforme. Então, o centro do retângulo aqui, que é vai ser o centro de massa desse cara,
Se eu olhar para o centro de massa desse cara e colocar a força resultante vai ser igual a zero. Ou seja, se tiver só a força, não tiver força gravitacional mais nem nada por perto, significa que o centro de massa desse sujeito está em repouso. Se estava inicialmente em repouso, continua em repouso, porque a aceleração é zero. Tá? Agora, não é o fato da aceleração ser igual a zero, é que a espira como um todo vai ficar em repouso. O centro de massa, sim, não vai sair do lugar. Tá? Mas a espira pode, por exemplo, girar. Para ver se a espira pode girar, o que vamos fazer? Eu vou pivotar esse cara. Vou pivotar aqui em torno do eixo Z. Então, vamos supor que eu tenho uma espira aqui. Eu tenho uma haste. Faço aqui um buraquinho, né? Um buraquinho aqui. E enfio essa haste. De tal maneira que... essa espira, imagina a espira aqui, né? Coloco a haste aqui. Ele possa girar desse jeito aqui, assim. Tá? Fazer esse movimento aqui. Em torno do eixo Z que passa pelo meio aqui, vertical, tá? Que é o eixo Z. É possível? A gente tem que calcular o torque, tá? Então, vamos supor que do jeito que está aqui, o que acontece? Do jeito que está aqui, campo magnético, corrente passando nessa espira, tá? Vamos ver o que dá o torque. Aí eu tenho uma página que eu faço a revisão de torque, e aí, como vocês já estão, né, já fizeram fenômenos mecânicos, e é o último desses fenômenos, torque, se não lembrarem, tem que consultar os material antigo, material de fenômenos mecânicos, e relembrar. Tá? O que é o torque? Bom, a fórmula em si é simples. Vou chamar o torque com letra tal, vai ser um vetor R, produto vetorial, uma força. Tá? Na verdade, o que é? O torque, ele é em relação a um ponto. Por exemplo, a um ponto que se encontra no eixo de rotação. Que é isso que importa, né? Calcular o torque em relação ao eixo de rotação. O eixo não é um ponto. Mas aí, qualquer ponto no eixo de rotação está valendo para você definir o torque. Tá? Não vai fazer diferença. Então, é em relação ao o que é? O vetor R parte do O, em relação ao O, o torque, então parte do O, tem o R. E aqui, eu tenho um objeto, uma certa massa, e age uma força F nesse objeto. Tá? Então, eu pego o vetor R, transporto para cá, eu tenho R, eu tenho F. Faço o produto vetorial RF, regra da mão direita, esse cara aponta para dentro. Quando aponta, o torque aponta para dentro, os 4 dedos indicam que ele está girando assim. E, de fato, se tiver uma força aqui, agindo desse jeito, a tendência desse cara, se for rígido, né, se for um corpo rígido, esse cara girar. Evidentemente, se não for rígido, não vai girar, tá? Tem sentido falar em torque para um sistema de partículas que não são partículas grudadas, ou seja, não é um objeto sólido. Mas o torque, o conceito torque é bastante interessante quando eu tenho um sistema de partículas que estão grudados, ou seja, ou é um objeto extenso, que é o caso aqui, o caso da espira, tá? Então, é esse contexto que eu vou calcular, aplicar o torque. Em relação ao meu eixo que está aqui, tá? Então, em relação ao meu eixo, então, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte. A força resultante aqui é zero, a força resultante igual a zero. Tá? A força F2, eu vou colocar no meio.
da barra, que é da uniforme. Então, eu vou colocar aqui. Essa força está saindo. Então, ele tem isso aqui. Outra força está entrando. Vou fazer meio perspectiva. F4. Tá? Então, um que está saindo, outro que está entrando. O que isso quer dizer? Se eu for calcular o torque em relação a esse eixo, isso aqui eu vou chamar de R4, que é do centro aqui, do centro de massa, né, até a barra, a espira, o lado 4 da espira. Aí eu vou chamar outro vetor de R2, que vai sair do centro, que é o meu ponto O, até onde está a força F2. Tá? E aí eu vou olhar de cima. Esse cara, vou olhar de cima. Aí vocês têm que ter um pouquinho de visão tridimensional, imaginar o que está acontecendo, tá? Quando eu estou olhando de cima, a força está saindo, F2, F4 está entrando, e eu estou olhando de cima. Então, se eu olhar de cima, o que vai acontecer é isso aqui. Esse vai ser o ponto O, estou olhando de cima. Essa força F4, olhando de cima, vai estar aqui. E a força F2 para cá. E o eixo X, que está aqui, olhando de cima, esse é o eixo X. Esse é o eixo Y. E o eixo Z, XYZ, o eixo Z está saindo. Você está olhando de cima, né? Então, cuidado para não a seta do eixo Z pegar no seu olho, tá? Você está olhando de cima. Tudo bem? Então, essa é a figura. Então, eu tenho aqui o R4. Eu tenho aqui o R2. Tá? Então, eu consigo calcular o torque usando a fórmula que eu apaguei aqui. Que aqui eu vou ter um torque 4, que é R4 vetor F4. E aqui eu vou ter um torque 2, que é R2 vetor F2. Tá? E R4 e F4, R2 e F2 estão ortogonais, do jeito que está aqui. Tudo bem? Bom, o torque resultante é o torque 2 mais o torque 4. O que é esse cara aqui? O torque 2. R2 vezes vetor F2. F. Produto vetorial de R com F para baixo vai dar para fora. E o Z é positivo para fora. Então, vai dar módulo, que é B sobre 2. E a força F2, só, porque é perpendicular, na direção K. Mais o torque 4. O R4 está para lá, força está para lá. R vetor F4, regra da mão direita, também está para fora. O módulo de R4 é B sobre 2, porque toda essa dimensão aqui, né, é B. B sobre 2, F4 na direção K. Só que F2, que é módulo, né? F4 é módulo. Módulo é AI B0. Tá? Então, o torque
vai ser B sobre 2 mais B sobre 2, vai dar B. F2 tem um A, então vai dar AB. E B0 na direção K. Então, esse é o torque resultante. Tá? O que significa torque na direção K? Significa que o vetor torque está para cima. Quando o vetor torque está para cima, pega o polegar, joga para cima. O que acontece com os 4 dedos? Ele vai fazer esse movimento aqui. Então, ele vai girar, quem está olhando de cima, no sentido anti-horário. Tá? Então, do jeito que está aqui, se eu coloco a espira no campo magnético horizontal, passando uma corrente no sentido anti-horário, deixo esse cara aqui, o que vai acontecer? Tem um torque diferente de zero. Então, a tendência desse cara é girar. Tá? Só que, quando ele gira um pouquinho, aqui, e depois gira um pouquinho, esse resultado aqui pode não ser verdade. Porque eu tenho uma orientação da força em relação a esse R4 aqui. Tá? Pode ser que mude. Então, eu preciso tomar cuidado para calcular o torque para qualquer ângulo. Esse cara, qualquer ângulo. Tá? Aí sim, sabendo-se disso, eu sei qual é o comportamento, né, desse sujeito a partir do momento que eu deixo ele aí. Ele começa a girar e não para mais, vai acelerar, ou ele gira e volta, ele fica lá, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tá? Eu tenho condições de analisar isso. Tudo bem? Só com o que está aqui, eu tenho um torque que ele vai fazer esse cara girar no sentido anti-horário para quem vê de cima. É constante. Torque está relacionado com aceleração angular, que a impressão que dá, ele começa a girar e não para, começa a girar mais rápido, cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido. Tá? Isso se eu acreditar que o torque é constante. Mas a gente vai ver que não é constante. Tá? Então, para calcular isso, o que eu vou fazer? Pegar esse mesmo cara e aqui, girar um pouquinho. Tá? O que significa girar um pouquinho olhando de cima? Significa que eu pego esse cara aqui e faço isso aqui. Tá? Olhando de cima é isso. E ele faz isto. E assim vai. Então, eu vou analisar a situação que esse cara está alfa. Girado. Alfa. Esse ângulo aqui. Alfa. Tá? E aí eu vou calcular o torque e ver o que dá. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá tudo bem? Bom, o material é o material da aula, então tá lá feito em detalhes também. Então, aqui é mais expositivo, né? Vou explicando aos poucos. Mas o conteúdo tá lá. Tudo bem? Então, tem esse resultado. Deixa eu só conferir se esse resultado é isso mesmo. Se eu não fiz nada de errado. AB e B0K. Perfeito. Então, agora eu vou girar um pouquinho esse sujeito aqui. Então, eu vou pegar esse cara e girar um pouco. Tá? Bom, eu vou apagar aqui para deixar um pouquinho livre, um espaço maior para trabalhar. Tá apagando tudo, na verdade, né? Mas o eixo X e Y ficam fixos ali. Então, esse aqui é o eixo Y. Esse é o eixo X, que é para baixo. E o Z, evidentemente, apontando aqui para fora. A espira estava aqui.
olhando de cima, né? Ele girou um pouco, então agora ele vai fazer este ângulo aqui. É isso que eu falei. Ele girou quantidade alfa. Minha nota de aula, acabei não colocando esse alfa. Só agora que eu acho que fica mais fácil entender o que está acontecendo. E eu uso outro ângulo, que é um complementar, que é o ângulo θ. Quem que é o ângulo θ? Bom, esse cara com o ângulo alfa, eu tenho um vetor normal. Normal é essa área. Tá? Esse sujeito tá assim. Aqui eu tenho um vetor normal. Então, eu vou ter um vetor normal aqui. Esse vetor normal é essa superfície que não dá para ver, N vai fazer um ângulo θ, de tal maneira que θ mais alfa é π sobre 2. Tá? Não está exatamente 90 graus aqui a figura, mas deveria estar. Agora, também coloquei em um lugar péssimo aqui. θ mais alfa é π sobre 2. Agora vamos analisar o seguinte. Quando esse cara aqui faz um movimento para cá, tá? Vamos analisar a força 4 e a força 2. A força 4 e a força 2 vieram de onde? Produto vetorial do vetor L, que segue a corrente elétrica, com o campo magnético. Quando eu faço essa mudança aqui, gira, o campo magnético é externo, evidentemente não acontece nada. Ele continua o campo magnético na direção J. Tá? E, por outro lado, essas laterais aqui, que é o lado 4, o lado 2, que a corrente sobe aqui e desce aqui, não importa esse movimento que eu faça. Ele é vertical para cima no 4, vertical para baixo no 2. Não depende. Ou seja, ele vai estar sempre na direção do X. Um saindo e o outro entrando. Tá? Então, o que acontece é que, olhando de cima, eu vou ter que esse cara aqui continua no eixo X positivo. Eixo X agora é esse eixo aqui, olhando de cima. Então, isso é F4 e isso aqui é F2. Tá? E aí, o vetor R2, ou R4, esse é o R4 e esse é o R2. Tá? Deixa eu só estender aqui. Vem para cá. Esse vem para cá. Eu consigo ver que esse ângulo aqui e esse é θ. Tá? E o que é θ? Porque eu venho aqui, esse ângulo é alfa. Θ mais alfa dá π sobre 2. Tá? Aqui é alfa, aqui é alfa. Θ mais alfa é π sobre 2, então esse cara aqui é θ. Bom, sabendo disso, eu vou fazer o produto vetorial e achar o torque resultante, que ainda é torque 2 mais o torque
4, tá? Aqui vai ser B sobre o torque 2. O braço aqui, né? É B sobre 2, quer dizer, é distância, multiplicado pela força, aqui é F2, só que o ângulo é θ. Então, é seno de θ. E se eu fizer o produto vetorial, o R2 está para cá com F, esse cara ainda vai estar na direção K. O R4, F4, regra da mão direita, também está na direção K. Então, vai dar mais B sobre 2, F4, também seno de θ, também o mesmo ângulo θ, direção K. Tá? Então, o torque, vocês enxergam? Torque resultante vai ser B sobre 2, F2, só que F2 igual a F4, e F2 e F4 igual a AB, F2 igual a A e B0. Então, isso aqui fica AB e B0 seno de θ na direção K. Então, esse é o resultado. Tá? Então, o que acontece? θ sobre 2 é horizontal. É a situação inicial que a gente tinha. Para cá. Aí, o normal está aqui. θ sobre 2. Aí, ele vem girando. Faz isso aqui. Tá? Quando chega aqui, esse ângulo agora já é π, que é 180 graus. Tá? E aí, a partir do momento que passa de 180 graus, o que acontece com o seno? O seno ganha o sinal negativo. Então, vai chegar uma hora que o torque começa máximo aqui, em π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, né? Máximo. Aí, quando ele vem virando aqui, o torque diminui. Diminui. Aí, o torque vai a 0. E quando é 180 graus, e depois começa a ficar negativo. Tá? Mas, quando você tem ali o torque, você ainda tem a velocidade. Então, o que acontece? Ele vem aqui e depois volta. Tá? Então, em média, é como se ele não tivesse feito o movimento de rotacionar. Não é que ele rotaciona e começa a acelerar. Ele vai, desacelera, para, gira no sentido contrário. Então, ele fica fazendo esse movimento aqui. Vem para cá, depois vem para cá. Para lá, vem para cá. Tá? E a velocidade angular está mudando. Tá? Velocidade angular está mudando porque, se vocês lembram bem, num corpo rígido, torque, o módulo do torque é, se vocês se lembram lá de fenômenos mecânicos, né? Curso de mecânica, torque resultante para um objeto sólido, de dimensões, objeto rígido, torque, se eu estiver girando em torno de um eixo, é I vezes alfa, só que I é isso aqui aí, momento de inércia. Não tem nada a ver com corrente elétrica. Simplesmente é I maiúsculo também, a gente chama o momento de inércia. Então, tal, módulo tal é I alfa. Esse cara é diferente de zero. Momento de inércia é como se fosse uma massa, né? Uma inércia para rotação. Vai depender da geometria e distribuição de massa em relação ao eixo de rotação. Momento de inércia depende do eixo de rotação. Eu vou ter um alfa diferente de zero. Mas quem que é alfa? É variação da velocidade angular em relação ao tempo. Tá? Então, se eu olho de cima, esse cara não vai girar com movimento circular uniforme. Tanto é que ele vai lá e volta. Na verdade, é um movimento oscilatório. Tá? Tudo bem? Então, é isso. Agora eu vou aproveitar
Alguma dúvida aqui? Algum comentário? Tá tudo bem? Conseguindo seguir? Então, vou aproveitar esse resultado e fazer a mesma coisa que eu fiz lá no capacitor de placas paralelas, que eu peguei um resultado do capacitor de placas paralelas, trabalhei um pouquinho, cheguei numa expressão, aí eu afirmei. Isso é geral. Daí vocês poderiam falar, me prova. Aí eu poderia argumentar, num curso básico, eu não tenho como provar. Tá? Então, aqui é a mesma coisa, eu vou aproveitar esse resultado de baixo. Deixa eu apagar aqui. Não, vou deixar esse cara. Eu tive essa expressão aqui. Torque resultante, ou torque, vou colocar aqui só torque. Igual AB e B0 seno de θ na direção K. Tá? Bom, AB é a área do retângulo. Tá? E B0 seno de θ, lembrando que o B0, nesse caso aqui, o B, né? Vetor B é B0 na direção J, tem um seno de θ, eu posso escrever essa expressão da seguinte forma. Depois a gente vai ver que está correto. Posso escrever esse cara como sendo I. Vou chamar esse cara de vetor A, produto vetorial com o campo B. Campo B é B0 na direção J. Tá? Bom, o que é esse vetor A? Esse vetor A, ele é A, cujo módulo é AB, ou seja, essa área aqui, multiplicado pelo vetor normal, que é aquele vetor que apareceu, que eu apaguei agora há pouco, que eu tenho uma área aqui, eu tenho o vetor normal, que é perpendicular à área. Tá aqui. Mas aí você pode falar, eu tenho dois vetores área. Tá? Tem uma superfície, A vezes B, isso aqui é normal à área. Só que o outro cara que está desse lado também é normal à área. Então, na verdade, eu tenho dois vetores N. Certo? Só que, aí está um detalhe. Esse vetor N, ele é definido de acordo com a regra da mão direita, olhando a corrente, sentido da corrente elétrica. Então, nesse caso aqui, a corrente elétrica está no sentido anti-horário. Então, eu pego a minha mão direita e faço esse movimento aqui. O polegar vai dar o sentido de N. Então, o vetor área, nesse caso aqui, é um vetor que está saindo para cá. Então, é esse vetor aqui. Tá? O torque pode ser escrito como sendo I vezes vetor área, produto vetorial com campo B. Então, campo B está aqui, o N está aqui, N vetor B, quando fizer o produto vetorial, aponta para a direção Z. Então, o torque está na direção Z, e, portanto, se ele estiver livre, vai rotacionar em torno desse eixo Z. Agora, esse torque, muitas vezes, nos livros de física básica, ele simplesmente chega nesse resultado aqui e não toma um certo cuidado, que é o seguinte, eu estou assumindo que esse torque é em relação ao eixo que passa pelo centro de massa desse objeto. Tá? Centro de massa, pelo menos aqui, a situação complica um pouquinho se eu levar em conta a distribuição de massa, né? Então, aqui estou pensando só em termos de carga elétrica, né? O comprimento aqui, a distância, etc. Então, imagina esse eixo que passa pelo centro de massa e
se estiver livre, ele vai girar em torno desse centro de massa. Tá? Se eu quiser um torque em relação, por exemplo, a esse eixo, eu preciso calcular através de força. Né? Inclusive, eu fiz um problema que eu propus para vocês, para ver se dá a mesma coisa. Provavelmente não vai dar. Tá? Porque isso aqui só vale aqui para o centro de massa. Assim como quando falo que a força resultante é igual a zero, a força resultante igual a zero na espira é em relação lá ao seu centro de massa. Tá? Então, o centro de massa vai ficar parado ou movimento retilíneo uniforme. Né? Ou seja, primeira lei de Newton. Né? E outro detalhe é o seguinte, esse sujeito aqui é corrente vezes uma área da espira. Tá? Isso aqui tem um nome. E isso aqui é chamado de I vezes vetor área, é chamado de momento de polo magnético. Tá? Então, basta você ter uma espira com uma corrente circulando lá. Se você tiver uma corrente circulando lá, eu vou ter momento de dipolo magnético, que é o μ, vetor. E o momento de dipolo magnético vai interagir com o campo magnético B. Tá? Então, se você pensar em átomos, né, mesmo do ponto de vista atômico, então imagina um modelinho que você tem um elétron, um átomo de Bohr, por exemplo, um elétron que está girando em torno do núcleo. Então, o que acontece quando eu tenho um campo magnético? Esse momento de dipolo magnético vai interagir com o campo magnético e, portanto, a órbita ali do elétron vai mudar conforme interação com o campo magnético. Então, a gente fala que o spin do elétron pode se alinhar, né? Ou anti-alinhar, aí, dependendo do caso. Tudo bem? Então, é uma maneira de interagir, da mesma forma que o dipolo elétrico, um cloreto de sódio é um dipolo elétrico, Na mais Cl-, ele pode interagir com o campo elétrico, ele pode rotacionar aí e se alinhar ao campo elétrico externo. Isso pode acontecer aqui com momento de dipolo magnético, que vai responder ao campo magnético. Tá? Então, esse é um objeto fundamental tem, ou seja, uma corrente elétrica tem momento de dipolo magnético, se tiver em formato de uma espira, tá? Aqui é uma espira retangular, ali na figura eu faço uma espira circular, então a área vai ser πr ao quadrado, que é um círculo, e o sentido do μ é, usando a regra da mão direita, eu vou seguindo a corrente com meus 4 dedos, o polegar vai dar o sentido do momento de dipolo magnético. Tá? Aqui, só para completar, unidades, que é importante, vocês estão fazendo provas numéricas, né? Então, unidade, um velho conhecido da gente, trabalho é força vezes distância. Isso aqui é sistema internacional Newton vezes metro. Tá? Só que Newton vezes metro, se você pensar bem do trabalho, que trabalho é força vezes distância, então a gente tem uma coceira de colocar isso aqui como sendo Joule. Mas não é. São duas grandezas totalmente diferentes, inclusive uma é vetorial, que é o torque, que tem a mesma dimensão, a mesma unidade, que é Newton vezes metro. Mas ninguém coloca torque como sendo Joule. É totalmente errado. Tá? É simplesmente Newton vezes metro. Momento de dipolo é corrente vezes área. Corrente é ampere. A área é metro quadrado. Tá?
Então, essas são as unidades aí das grandezas que a gente tratou hoje. Bom, eu ia começar, na verdade, só que percebi que não, na hora eu não tinha... eu já ataquei de cara a força magnética no fio. Deixa eu só complementar um tema que está ligado com rotação, que é da aula de terça-feira, que é o campo magnético. Tem uma região com campo magnético uniforme e uma partícula que incide com uma determinada velocidade, que é perpendicular ao campo magnético. Tá? Aí o que acontece? Acontece um movimento circular. Nesse movimento circular, eu não falei de tudo, eu falei só do raio, da trajetória da partícula. Então, se eu tiver aqui só usar a anotação lá da outra área, da outra aula, uma região com campo entrando, que aqui é o bumbum do campo, né? Do vetor. Então, se eu tiver uma velocidade que ele entra aqui com uma certa velocidade V, inicial V0, por exemplo, I, o que acontece? Força é Q, V, vetor B. Nesse caso aqui, B é perpendicular a V. Então, a força é perpendicular a B, perpendicular a V. Para a força ser perpendicular a B, a força tem que estar no plano da lousa. Para ser perpendicular a V, a força tem que apontar, a regra da mão direita aqui, se a carga for positiva, aponta para cá. Aí ele muda. Se ele muda para cá, a velocidade, a força também muda para cá. Ou seja, a força é sempre perpendicular à velocidade. Esse tipo de força é a força centrípeta. Então, a gente chegou à conclusão que a força resultante, que é que V0 B vai ser na direção radial, que vai ser meio de V0 ao quadrado radial também sobre R. Tá? E V0 vai embora com V0, fica aqui B igual M V0 R, e o R é o chamado Mivion-Kib. Então, a gente parou aqui. Tá? Então, ele vai executar um movimento circular aqui. De raio R. Velocidade V0. Tá? E no movimento circular, eu consigo escrever a relação entre velocidade e velocidade angular, que é ômega. Quem que é ômega? Dθ dt. V0 é ômega R. Constante. R constante. Então, ômega é constante. Se é constante, e ele é dθ dt, eu consigo escrever a equação horária para o ângulo θ. Que está aqui. Δθ igual ômega t. Tá? O tempo, para ele dar uma volta completa, é o período. E para dar uma volta completa, o ângulo é 2π. Então, eu tiro
a famosa relação que velocidade angular multiplicado por período igual a 2π, tá? E daqui, como eu tenho 1 mega, eu consigo tirar o período do movimento. Tá? Eu tenho aqui 2π é igual a ômega. Ômega é V0 sobre R multiplicado por período. Tá? Só que período é inverso da frequência. Tá? Então, isso aqui é 1 sobre F. Tá? Deixa eu ver que relação que eu quero chegar aqui. Então, eu tenho aqui que 2π vezes R. Vou passar aqui multiplicando por R. Que é Q R é QB M V0 igual a V0, desculpa, eu fiz aqui. 1 sobre R, na verdade, não vai depender de V0. Tá? Aí MV1 kb. Frequência é V0 2π R. Tá? Isso aqui vai dar V0 2π. O R é M V0 QB. V0 vai embora com V0. Então, é isso que eu queria chegar. Que a frequência é QB dividido por 2π M. Ou seja, se eu tenho uma partícula de carga Q, campo magnético é B e massa M, a frequência ou período, frequência inversa do período, né? Período é o tempo que ele leva para dar a volta, e a frequência é quantidade de dar a volta que se dá em um determinado intervalo de tempo, é independente da velocidade. Pode estar rápido, pode estar devagar. O tempo que ele leva para dar a volta completa é dependente só de QB e M. Tá? Isso se chama frequência de ciclotron, porque eu posso construir aqui um acelerador de partícula que toda vez que, na minha notas de aula, está em detalhes, eu posso fazer um acelerador em formato de D. Tem uma parte circular em cima e embaixo, com campo magnético. Circular não, ele faz um movimento circular. E só na parte linear que ele acelera. Ele entra com uma velocidade cada vez maior, só que o tempo que ele leva lá dentro de um, que a gente chama de D, de um semicírculo, é independente da velocidade. Então, a gente sempre pode fazer uma coisa aqui, que eu sei quanto tempo ele leva lá em cima. É o mesmo tempo que leva embaixo. Não depende da velocidade, tá? Então, fica fácil de acelerar uma partícula desse tipo aí, tá? Só que, à medida que a velocidade aumenta, os efeitos relativísticos aumentam e começam a depender da velocidade, tá? Então, o ciclotron, essa frequência não funciona mais. Aí a gente vai para algo que a gente chama de synchrotron, que é outro mecanismo aí, porque a gente sabe que a frequência está mudando, tudo bem? Então, é isso. Alguma dúvida, algum comentário? Então, caso não tenha, eu encerro aqui a parte expositiva. A gente faz um pequeno intervalo e vamos tentar resolver uns problemas, tá bom? Ou, eventualmente, tirar algumas dúvidas. Então, um abração aí, pessoal. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.